Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8. Esse texto tão conhecido, irmão. Amém? Capítulo 8, vamos ler a princípio versos 28, 29 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glória a Deus até aqui por enquanto. Meus queridos irmãos, com a graça do Senhor, tenho visto como a obra do Senhor tem avançado, apesar de tantas lutas e tantas dificuldades que nós temos. Realmente, a jornada da fé é uma jornada que nos desafia diariamente. Realmente, somos tentados diariamente. E com a graça do Senhor, o Senhor tem nos mantido de pé. Porque se estamos de pé, é porque Ele nos deixa em pé. E muitas vezes, nós nos sentimos desanimados nessa jornada, não é verdade? Acontece tantas coisas conosco, tantas lutas, tantas provações. Por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, Paulo diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória. E não é de se admirar que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. E somos cheios de aflições. Porque o Senhor tem um supremo propósito, eterno. E esse propósito se conclui em Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora, o propósito do Senhor é estar formando Cristo em cada um de nós. Veja o que diz o verso 29 que lemos. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, quando nós lemos João capítulo 5, verso 24, nós vemos que o Senhor Jesus, ele era o unigênito de Deus. E agora aqui Paulo está falando que ele vai ser o primogênito. Porque ele é o primeiro dentre muitos irmãos. E essa é a obra que o Senhor mesmo começou através da eternidade, irmãos. Desde quando o Senhor falou lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, quando ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nós vemos o trabalhar da Trindade na salvação da humanidade, ou seja, na nossa salvação. A Trindade, ela está na esfera da eternidade, e na eternidade o Pai e o Filho conversavam entre si. É aquela pericorese que o Marcelo sempre fala, aquela dança da Trindade. E nesse movimento da Trindade, então, o nosso Deus, ele resolveu nos chamar. Porque nós lemos aqui que foi ele que nos chamou. Não fomos nós que aceitamos o Senhor Jesus. Ou como estamos acostumados a dizer, quando eu encontrei o Senhor Jesus. Não, o Senhor Jesus nunca esteve perdido. Quem nos encontrou realmente foi o Senhor.
Nós somos os encontrados do Senhor. Nós somos estes chamados, porquanto os que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então nós vemos esse trabalhar da Trindade desde a eternidade até hoje. Porque realmente, o primeiro homem que foi a imagem de Deus, quem foi? Quem é a imagem do seu ser? Como diz lá em Hebreus capítulo 1. Quem é a expressão exata de Deus? Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele foi o homem, a expressão exata do ser de Deus. Então, quando o Pai, ele revela o Filho para nós, é a primeira movimentação da Trindade para a nossa salvação. Você lembra lá em João capítulo 6, verso 37, Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, o primeiro movimento da Trindade na nossa salvação é que o Pai nos revela o Filho através do seu Espírito. E veja que interessante. Lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus interroga os discípulos, ele pergunta: quem o povo diz que eu sou? E eles dizem muitas coisas. Um diz que tu é João Batista, um diz que tu é Elias, o profeta. E vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E que Jesus falou para ele? Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Então, quem revela o Filho? O Pai. Mas é tão interessante que esse movimento da Trindade é um movimento tão contínuo e tão exato que quando o Pai nos revela o Filho, o que o Filho faz? João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja então que interessante. Nesse movimento da salvação, o Pai revela o Filho para quê? Para que o Filho nos levasse ao Pai. E agora nós estamos, como o Marcelo pregou, debaixo do ministério do Espírito. E qual é o ministério do Espírito? O ministério do Espírito é esse, que nós sejamos transformados conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Estamos agora debaixo de uma transformação, de uma lei poderosa, que desde a Trindade celestial lá na eternidade, obrigado, irmão, veio se movendo para nós. Agora nós estamos sendo modificados conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz assim: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, fomos chamados segundo um propósito celestial. E qual é esse propósito? Cristo ser formado em cada um de nós. E é isso que Paulo está falando. E para isso, irmãos, o Senhor empenhou toda a sua misericórdia. E Paulo ele está agora nesse capítulo do Espírito. Da outra vez que falava aos irmãos, nós estávamos no capítulo 7, que é o capítulo do eu, né? Quando nós tentamos servir o Senhor, quando nós tentamos fazer as coisas do Senhor, não conseguimos. Mas quando nós estamos debaixo do Espírito Santo de Deus, então o Espírito começa a nos transformar. Vai nos transformando de uma forma que transforma uma pedra bruta, uma pedra sem forma, uma pedra que não consegue ter comunhão com as pessoas, numa pedra preciosa. Esse é o trabalhar agora do Espírito Santo. O que o Espírito Santo está fazendo agora, então? Ele está formando Cristo em nós. E é por isso que nós nos reunimos, e é por isso que nós cantamos, e é esse propósito que nós temos que ter no coração, até que Cristo seja formado em cada um de nós. Amém? Então vejamos, irmão. Veja que trabalhar sobrenatural.
Vamos ler um pouquinho acima, no capítulo 8, verso 26. Veja que interessante. E eu quero encorajar os irmãos com isso. Porque nós temos muitas experiências com esse capítulo da Bíblia. Sei que a Bíblia toda é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. E ela não é uma caixinha de promessa, irmão. Nunca vá à Bíblia como se ela fosse uma caixinha de promessa. A Bíblia é a palavra de Deus e foi escrita com um propósito. E nesse propósito, eu e você fomos incluídos milagrosamente, através do sangue do Senhor Jesus, que perdoou todos os nossos pecados. Mas depois de incluídos, depois de chamados, Paulo vai dizer assim, capítulo 8, verso 26, também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza. Essa palavra assiste pode ser bem traduzida como ajuda. Também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas Ele mesmo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nós temos, então, um intercessor interno. Porque o Espírito Santo testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você. Fazendo o quê? Intercedendo por nós, nos ajudando nas nossas fraquezas. Ou seja, Paulo está dizendo assim, nós somos fracos, irmãos. Sim, e o Espírito Santo intercede por nós, nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem orar como convém. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós estamos orando somente para os nossos próprios deleites e esquecemos de orar pelo propósito eterno de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que é transformar essas pedras brutas, essas pedras sem formas, em pedras preciosas para Deus, para a igreja. Nossa, irmão, como é bom você ver um irmão crescido no Senhor, que realmente se tornou uma pedra preciosa para o Senhor. Nós conhecemos alguns irmãos que se tornaram pedras preciosas. Alguns já não estão mais entre nós, mas alguns ainda estão entre nós. Pessoas ao qual o Espírito Santo tem moldado a imagem de Jesus Cristo neles. E quando você conversa com aquele irmão ou com aquela irmã, é como se você conversasse com o próprio Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus tem formado ele à imagem de Cristo. Por isso que Paulo estava tão exercitado na fé que ele diz em Gálatas capítulo 1, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Veja que interessante. Se realmente Cristo viver na vida de cada um de nós, nós vamos ser bênçãos uns para os outros. Jamais nós vamos procurar os nossos próprios deleites, as nossas próprias coisas. Mas primeiro que nós vamos aprender com Cristo, que ele pensou primeiro em nós e nunca nele. Ele se doou, ele deu tudo o que ele tinha para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E é isso que nós temos que pregar hoje. A morte do Senhor, aquele que deu tudo o que tinha, até a última gota de sangue. E é por isso que nós não conseguimos orar como convém, porque nós somos egoístas. Nós oramos apenas pelas coisas que queremos. E esquecemos do propósito eterno de Deus em Jesus Cristo. Esquecemos, irmãos, que nós estamos muito perto do Senhor, mas também estamos muito perto de acertar as nossas contas com Ele. E todos nós, isso não tem acepção de pessoas, haveremos de dar conta de tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui, de bom e de mal. Como nós estamos vivendo a nossa vida. E veja como esse capítulo é um capítulo tão grandioso. Ele é um capítulo tão importante, porque nós vemos que nós temos um intercessor interno. Alguém que está dentro de você, que está intercedendo por você. Que quando você erra, ele está te ajudando nas suas fraquezas. Sabe por que quando você vai cometer aquele pecado que só você conhece, você sente lá dentro que você está errado?
porque é o Espírito Santo de Deus, através da sua consciência, acendendo uma luzinha em você, falando, não faça isso. E quando você faz, ele geme dentro de nós com gemidos, irmãos, inexprimíveis. Você já viu uma pessoa gemendo de dor? Esse gemido do Espírito Santo você não consegue dimensurar, porque é um gemido de Deus. É Deus gemendo dentro de você na pessoa do Espírito Santo. De semelhante modo, ele nos assiste, nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja que interessante. Temos um intercessor interno. E, irmãos, nós temos um intercessor externo também. O nosso Senhor Jesus é o nosso intercessor externo. Veja que interessante. Mas para frente aqui, no verso 34, veja o que vamos ver. Capítulo 8, verso 34. A palavra de Deus diz assim: quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes ressuscitou, o qual está à direita de nós e também intercede por nós. Então nós temos dois intercessores. Um dentro de você. Está vendo porque Paulo diz que nós somos indesculpáveis? Você tem um intercessor dentro de você e você tem um intercessor no céu por você. E não somente isso. Em 1 João capítulo 2, verso 1, João vai dizer assim: filhinhos, não pequeis. Mas, se pecares, o que vocês têm? Vocês têm um advogado. E ele vive advogando por nós. E é isso que ele quer nos mostrar essa noite. Que por mais que nós sejamos falhos, por mais que as nossas faltas são muitas, como cantamos, a graça do Senhor é maior do que todas elas. O sangue do Senhor Jesus é poderoso para perdoar todo tipo de pecado. Não há pecado que o sangue não lave. Glória a Deus por isso. Porque senão o que seríamos de nós? Se o sangue do Senhor Jesus não estivesse sobre nós. E é isso que nós precisamos pregar. Irmão, você tem um intercessor interno, você tem um intercessor externo, você tem um advogado e você tem alguém que foi a propiciação pelos seus pecados. Quando Jesus perdoa os nossos pecados, não é igual um induto presidencial, que o presidente decide te perdoar. Ó, o Jean cometeu isso e aquilo, então o Jean está perdoado. Agora eu vou assinar um induto aqui, porque eu tenho essa autoridade. Não foi assim que Deus fez, irmãos. Há dois tipos de perdões de pecados. O Senhor não perdoou assim. O Senhor pagou primeiro a nossa dívida. É como se o Jean tivesse uma dívida com o Marcelo. E eu não chegasse para o Marcelo e falasse, você precisa perdoar ele. Não foi assim que Deus fez. Deus pagou a dívida do Jean para o Marcelo. Está aqui, Marcelo, quanto é que ele te deve? 1 milhão. Está aqui. E fazendo isso, o que é que ele fez? Ele perdoou a dívida do Jean. Jean, tu não me deve nada. Porque tudo que tu devia para o Marcelo, eu paguei na cruz do Calvário. Por isso que nós entendemos que ele tomou todo o cálice da ira de Deus. O Senhor não pagou para o diabo, não pense isso, irmão. O Senhor pagou para o próprio Deus todos os nossos pecados. E ele pagou com a sua carne, com o seu sangue. Por isso que nós precisamos pregar a morte do Senhor até que ele venha. Você entende isso, irmão? Você tem um intercessor interno, você tem um intercessor externo, você tem um advogado e você tem alguém que foi a paga pelos seus pecados. E não somente isso, no Salmo 139, verso 5, ele diz assim que o Senhor nos cerca, irmão. O salmista vai dizer, isso é muito maravilhoso para mim, eu não consigo entender. Ele sonda os nossos corações e a nossa mente, mas ele nos cerca por trás e por diante. E ele põe sobre nós a sua mão poderosa. Nós estamos debaixo da mão governamental de Deus. E é por isso que Paulo pergunta, quem nos condenará? Você consegue entender? Você consegue se alegrar nisso, irmão?
Você consegue realmente ter a alegria da salvação? Porque os nossos pecados, eles não nos tiram da salvação, mas eles nos roubam a alegria da salvação. Quando você vê lá no capítulo 51 de Salmos, Davi diz assim: restitui-me a alegria da salvação. Muitas vezes nós estamos cansados, sobrecarregados, desanimados, porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus Cristo é o poder de Deus para nos limpar de toda essa sujeira. Porque Ele de antemão nos conheceu. Veja que interessante. Vocês sabiam que essa carta é usada numa faculdade de direito como teoria de argumentação? Porque Paulo deixa essa argumentação zerada. Não tem como você argumentar mais agora aqui. Acabou-se. Porque ele fala algumas linguagens jurídicas aqui. Ele diz aos que justificou. E esse verbo está no passado, irmão. Sabe por quê? Porque você já está justificado. Não deixe o diabo roubar isso de você. Quando que aconteceu isso? Quando o Senhor Jesus deu o último brado na cruz e disse: já está tudo consumado. Não tem como você cobrar juridicamente a mesma dívida duas vezes. Então o Senhor morreu pelos nossos pecados. Por isso que está tudo no verbo passado. Aos que predestinou, a estes também justificou. E os que justificou, também glorificou. Você já está glorificado? Ainda não. Mas tenha certeza disso, que um dia os nossos corpos carnais vão ser glorificados, porque foi Ele que disse isso, não fomos nós. É a palavra de Deus que nos dá essa garantia e essa certeza de salvação. Por isso que nós temos todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Veja, um intercessor interno, um intercessor externo, um advogado, uma paga, um Deus que está sobre nós, adiante de nós e atrás de nós, cuidando de mim e de você. Por isso, veja que triste quando nós estamos desanimados. Porque nós desanimamos por situações corriqueiras. Porque nós tememos o mundo. E o Senhor mesmo disse: vocês não podem temer aquele que mata somente a carne, mas temei aquele que mata o corpo e coloca a alma no inferno. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos justificados no tribunal celestial, irmão. Se você pensar num tribunal humano, nós aqui no Brasil, nós temos 3 tribunais, né? Tem até a terceira instância. Nós estamos justificados já nos tribunais celestiais, irmãos. Ele nos justificou. Quem vai nos condenar? Por isso que Paulo diz: quem vos condenará, irmão? Quando nós chegarmos diante do Senhor, vai ter 2 livros abertos. Os livros das obras dos homens e o livro da vida. Aqueles que não tiveram o Filho de Deus, que não o conheceram, que não o invocaram, que não o aceitaram, estes vão ser julgados retamente pelo livro das obras. O Senhor é um justo juiz, mas graças a Deus pelo livro da vida. Mas quando o livro da vida ser aberto e o livro das nossas obras ser aberto, nós vamos nos envergonhar às vezes, porque as nossas obras às vezes não são tão boas. Mas quando o nosso Senhor ler o nosso nome, o livro das nossas obras é fechado. Por quê? Todo pecado que cometemos foi santificado e lavado pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele vai falar: entra, você pode passar. Por isso, não é mérito meu nem mérito seu. Não é porque você produz boa obra ou você não produz boa obra que você vai entrar. Você vai entrar por causa que o seu nome, quando você creu no Senhor Jesus, foi escrito no livro da vida. Veja que graça. Veja que interessante. No tribunal dos tribunais,
É o tribunal que Jesus falou. É o tribunal que pode matar a carne e um tribunal pós-vida, que pode jogar a nossa alma no inferno. E nesse tribunal, irmão, nós fomos absolvidos pelo sangue do Senhor Jesus. Você consegue entender? Que vai muito além daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente imagina. Por isso que Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. É por isso, irmão, que a Bíblia vai muito além de uma caixinha de promessa. Há algo sobrenatural. Porque o Senhor já nos deu tudo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos abrir lá em 2 Pedro, capítulo 1. Veja como tudo se conclui. A palavra diz assim: visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade no pleno, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis do quê? O que é isso? Trocando em palavras, Cristo sendo formado em você. É já não mais eu, mas agora Cristo. Você entende que nós não somos pequenos deuses, não é isso que eu estou falando. Não me entenda mal. Mas você participa da natureza divina, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E ele está transformando você de fé em fé, de glória em glória, através de cada dificuldade, de cada angústia, de cada perseguição. Cristo tem sido formado dentro de você. Para quê, irmão? Para quê, irmã? É por isso que todas as coisas cooperam para o bem. Sabe por quê? Porque quando nós estamos passando privações, angústias, veja o que Paulo entendeu. Paulo disse, quando estou fraco, daí eu sou forte. Veja como o Evangelho nos torce e nos faz correr da doutrina da prosperidade. Nos faz andar no trilho da fé e do conhecimento. Por isso que o irmão crescido no Senhor é um irmão que tem seus pés fundados sobre a rocha. Que quando ele escuta alguma coisa estranha, já acende uma luz amarela. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E veja que Pedro diz assim, então por essas muito grandes promessas, por elas nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. E o que ela faz? Ela nos livra da corrupção, das paixões desse mundo. Veja, quanto mais você cresce, mais você quer Cristo, mais você quer que Cristo seja formado dentro de você. Amém? Vamos abrir em Efésios capítulo 1 também, verso 3. Nós precisamos perceber isso, irmão. É algo que às vezes nós esquecemos, porque nós somos esquecidos. E daí nós caímos em depressão, em laços, em desânimos, porque andamos somente como se estivéssemos vivendo só nessa vida. Mas, irmãos, nós temos algo sobrenatural de Deus dentro de mim e de você. Você vai muito além do que você pensa. A nossa mente não consegue compreender aonde nós chegamos em Cristo Jesus. Por isso que ele vai dizer assim, Paulo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado
com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante eles em amor. O que é isso? É Cristo sendo formado em mim e em você. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o seu bel prazer, o seu beneplácito da sua vontade. Veja que interessante, irmão. Foi ele que decidiu. Ele que nos resgatou do império das trevas. Efésios capítulo 1, verso 1. Ele que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele que nos trouxe para a sua família, para que ele mesmo seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora, nós não precisamos de cidadania americana. Não precisamos. Porque nós somos concidadãos dos céus, irmão. Você entende o que é isso? Nós não entendemos, irmão. Nós temos que nos debruçar sobre a palavra de Deus, dizer, Senhor, eu não entendo, não consigo entender, Senhor. Tamanho amor para que o Senhor teve comigo. Não consigo entender, Senhor, que hoje eu sou da tua família celestial. Que hoje eu não sou mais peregrino nessa terra, eu não consigo entender, Senhor. Porque eu ajo como um peregrino. Eu corro atrás dessas coisas, Senhor. Dia e noite atrás disso. Pensando que posso acrescentar 1 segundo na minha vida, Senhor. Porque não consigo entender. Por isso que Paulo diz, não há quem entenda. Não há quem entenda. Se o Espírito Santo de Deus não nos revelar. Só que ele está dentro de mim e de você. E ele é poderoso para revelar-nos a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a vontade de Deus. Que Cristo seja gerado em cada um de nós. E esse é o ministério da igreja. Cristo ser formado na vida de cada um de vocês. Se ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, ele tem esse propósito. Cristo ser gerado na igreja. Mas o diabo inverte esses propósitos. E nós andamos como se não soubéssemos isso. E nós estamos falando disso. É por isso, irmãos, que nós não podemos perder mais tempo na igreja de falar sobre coisinhas picuinhas. Por isso que eu falo tanto para vocês. Nós precisamos falar de Cristo. Por quê? Porque Cristo precisa ser gerado em vocês, irmão. E em mim também. Cristo precisa tomar o lugar da nossa carne. E nós vamos nos desenvolvendo no Senhor, e o Espírito Santo vai nos ajudando, gemendo dentro de nós com gemidos inexprimíveis, intercedendo por dentro de nós, enquanto Cristo está do lado do Pai, intercedendo por nós, sendo nosso advogado. Nós temos todas essas coisas que cooperam para o nosso bem. Nós precisamos entender, compreender e falar para o Senhor assim, eu não entendo, Senhor. Eu não consigo entender. Porque se eu entendesse, a minha vida seria muito diferente. Se eu tivesse compreendido, Senhor, tantas coisas e tantas vezes nós lemos o capítulo 8 de Romanos e não compreendemos, porque não conseguimos compreender. Há uma diferença entre ler e compreender. E há uma diferença muito maior entre ler, compreender e praticar. Por isso você precisa pregar para você mesmo. Porque o diabo, ele vive ao derredor, jogando suas setas, seus dados inflamados. Irmão, hoje há tantas doutrinas estranhas, tantas coisas que o povo de Deus corre atrás. Mas a verdade de Deus está sendo ofuscada por causa de falsos mestres, de falsas doutrinas, que pregam um outro evangelho e não o evangelho de Cristo. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê, irmão Alberto? Porque o evangelho te livra. Ele te deixa liberto de toda amarra. Por isso que a palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque o evangelho não deixa você escravo de ninguém, a não ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho te livra desses falsos mestres, desses obreiros fraudulentos,
que pregam si mesmo por si e não falam do Senhor Jesus. O evangelho te livra, irmão. Se eu pregar o evangelho aqui, vocês estão livres de mim. Mas essa é a alegria do Senhor. Porque os livres decidem se sujeitar a Ele. Você está livre. Mas agora você é como um escravo do Antigo Testamento da orelha furada. Você é livre, mas você se submete por amor. É por amor, não por autoritarismo. Não porque eu sou um homem de Deus e vocês precisam me obedecer, não. Isso é o diabo. Isso é o próprio Satanás. É Satanás que quis ser igual a Deus. É Satanás que procura posições. Isso é Satanás, irmão. A obra do Senhor é uma obra de amor, uma obra de integridade, uma obra de sujeição uns aos outros, mas por amor. Porque quando você realmente conseguir conceber isso, que todas as coisas cooperam, que esse Deus maravilhoso, ele sonda o teu coração, você não vai enganar ele. Ele está diante de ti, atrás de ti, por cima de ti, dentro de ti, lá em cima, intercedendo por você. Você não tem saída. Ele ganhou você. Não foi você que ganhou ele. Não foi mérito nenhum seu. Esse é o movimento da Trindade. O Pai revela o Filho leva ao Pai, o Espírito transforma-nos à imagem do Filho para que nós nos apresentemos ao Pai como filhos de Deus, Cristo sendo gerado em cada um de nós. Amém? Vamos continuar lendo lá mais um pouco o livro de Romanos, capítulo 8. Vamos ler o 31 agora. Veja que interessante. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, irmão, quem? Qual é o tribunal que vai poder julgar você? Quem vai condenar você? Quem você pensa que é mais poderoso que Deus? Quem, irmão? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Paulo vai continuar dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Veja o que ele vai dizer: porventura não vos dará gratuitamente com ele todas as coisas? Sabe o que acontece? A gente quer tirar o com ele e ficar com todas as coisas. Ah, então Deus vai me dar todas as coisas, irmão. É com Cristo. Ele já nos abençoou com tudo que precisamos. Sabe por quê, irmãos? Porque é assim. Quando você tem o Senhor, você tem tudo. Quando você não tem o Senhor, você tem um vazio do tamanho do Senhor. Então não importa se você se encher de qualquer coisa, você vai ser um vazio. E o seu vazio é insuperável. Ninguém vai conseguir encher esse seu vazio, porque o seu vazio é do tamanho do Senhor. Por isso, quando Deus nos dá o seu Filho, nós somos cheios de tudo que precisamos. Aí quando você olha para as coisas desse mundo, você vai dizer: o que é isso? Isso não é nada. A leve e momentânea tribulação que estamos passando agora produz em nós um eterno peso de glória. É isso que a palavra diz. Porventura não nos dará com ele todas as coisas. Aí ele vai continuar dizendo assim: irmãos, quem os condenará? Quem? É Jesus Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou, e veja, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Você consegue entender, irmão? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Nossa, mas espera aí, irmão. Nós cremos que se nós tivermos tribulação, nós vamos orar e a tribulação vai embora. Será? Será?
Aqui nós vemos que nós temos tribulação. Porque o crente passa por tribulação. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. E ele continua dizendo aqui, será tribulação? A tribulação vai te separar? Não vai, irmão. A angústia, irmão, tu está dizendo que nós vamos ser angustiados. Ah, irmão, conheci muitos irmãos que foram angustiados. Muitos. Há muitas angústias nesse mundo. Paulo, ele era angustiado, sabe por quê? Porque ele diz que nele pesava o amor da obra de Deus quando ele viu os irmãos sofrendo, não entendendo a palavra, sobre ele pesava aquilo. Ele fala, eu sinto temores por fora e angústia por dentro, porque sobre mim pesa a responsabilidade da igreja de Deus. Paulo tinha responsabilidade e muitas vezes angustiado. Será angústia? Será perseguição? Veja que interessante. Será a fome? Será a nudez? Ou perigo de espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E ele diz assim, olha, irmão, veja que interessante. Aí leia com convicção isso. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em tudo isso, irmão, tudo isso que passamos nesse mundo, nós somos mais do que vencedores. Porque não há glória maior do que poder ser chamado de filho de Deus, de poder ser família de Deus, por alguém ter pagado todos os nossos pecados, e não como um induto, mas pagado com o seu próprio sangue, com a sua vida. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Irmão, você está passando por luta, irmão? Lembre-se, você é mais do que vencedor. Paulo fala isso porque se ele falasse só vencedor, não iria ser normal. Ele quer transcender a palavra vencedor para você. E ele diz, em todas essas coisas, irmãos, vocês são mais. Vocês estão, pensa num irmão, não, é mais do que vencedores por aquele que nos amou. E ele diz assim, eu estou bem certo. Às vezes nós não estamos certos disso, mas ele diz assim, eu estou bem certo, que nem a morte. Ah, irmão, nem a morte. Lembrei do irmão Valdemar. O irmão Valdemar, que foi o irmão que foi uma pedra preciosa entre nós. Ele fala aqui numa reunião da igreja, a sua netinha vindo na rua e sofreu um acidente e morreu. E vocês que são vós, vocês podem ter entendido o que é isso. E quando ele chega na rua e vê a sua neta morta, ele diz, nem a morte, Senhor, pode me separar de ti. Essa palavra se torna rema para ele. A morte da neta não separou ele de Deus e nem a própria neta de Deus, porque ele estava bem certo. E para isso nós precisamos estar bem certos. Que nem a morte, irmão. A morte é a nossa última luta, irmão. É a mais forte. Quando ela se aproxima do crente, o crente fica desesperado. Mas a morte não pode nos separar. Veja, Paulo diz, eu estou bem certo. E ele estava muito certo do que ele estava fazendo, porque ele argumentou de uma forma que deixou muito claro. Nem a morte, nem a vida, irmão. Como assim, irmão? Nem a vida? É, irmão. A gente não consegue descobrir o que é isso. Nós só temos que nos submeter à palavra. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente. E veja o que ele vai dizer. Nem as do porvir. O que ele está falando? Ele está falando que nem o teu futuro, irmão, pode te separar disso aqui. Não, irmão, porque o seu nome foi escrito no livro da vida. E lá no último dia, quando nós todos estivermos diante do justo juiz que julga justo. Nossa, que glória, que maravilha quando se é aberto o livro da vida. E nós não sermos julgados pelo livro das nossas obras. E ele continua dizendo, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura,
nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Paulo está dizendo assim, pode vir alguém que vai criar um monstro muito grande para você, e você pode imaginar que essa criatura vai poder... Não, nem essa criatura. E quando ele fala alguma criatura, ele está sobrepondo até o diabo. O que você imagina, irmão? O que você tem imaginado que tem te separado desse amor de Deus? É por isso que nós pregamos para os crentes no partir do pão a morte do Senhor. Eu estou pregando a morte do Senhor aqui porque eu vou dizer para vocês, irmão, o Senhor morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa glorificação. Ele morreu, irmão, pelos nossos pecados. Veja, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar, irmão. Essa é a certeza dos crentes. São coisas elementares da fé que precisamos construir dentro do nosso coração. Você não consegue entender? Nem eu. Porque vai além dos nossos entendimentos. Como que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo? Como que ele nos predestinou para sermos filhos à imagem do seu Filho Jesus Cristo? Como que eu posso ser a imagem do meu Senhor? Mas a palavra cristão quer dizer exatamente isso. Pequenos cristos vivendo na terra. Cristo sendo formado em mim e em você. Nós temos cada experiência com essa passagem, irmão. É uma passagem que precisa produzir em você vida interior. Uma alegria no espírito. Algo que precisa transcender todos os seus problemas. Aí você vê que você não tem problema. Sabe? Você não tem problema, irmão. Eu não tenho problema. Todos os nossos problemas já foram resolvidos na cruz do Calvário. Por isso que nós somos dele. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos sela, nós somos como uma carta fechada. Marcelo leu aqui. Nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Somos guardados nele através do sangue de Cristo. Por isso que Paulo diz assim, porque eu estou bem certo, irmão, que nós possamos alcançar essa certeza. Senhor, eu não estou bem certo. Não que eu tenha alguma dificuldade mental, mas eu não estou bem certo em entender a tua palavra. Tem muitas coisas que envolveram o meu pensamento, muitas vãs maneiras de crer que eu tenho concebido, muitas coisas têm sido falado para mim que não me deixaram bem certo. Mas eu preciso ficar assim. Eu preciso voltar a essa realidade, voltar os meus olhos para Cristo, para poder falar como Paulo falou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Você está desanimado, irmão? Você está com algum problema? Tem alguma coisa que o Senhor já não te deu? Veja que interessante, irmão. O Senhor nos conduz a tudo. Ele nos trouxe aqui. Ele falou na cruz do Calvário, está tudo consumado. Que o Senhor nos guarde o nosso coração e que nós possamos ter essa certeza. Porque quando Ele reacender a alegria da salvação dentro do teu coração, Filipenses 4:4 vai pular no seu coração. Alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo diz assim, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele é a nossa alegria. Quando você olha para Ele, você precisa se alegrar. Nossa, Senhor, já aconteceu tudo isso comigo? Já sim.
Então eu já estou assentado nas regiões celestiais com Cristo? Já, irmão, já sim. Ele que falou, não fui eu. Eu estou debaixo da palavra dele. Ah, mas fulano de tal falou isso. Irmão, ele diz assim, todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E veja o que Jesus fala, e o que vem a mim, o que ele fala, irmão? Nós inventamos maneira. Não, mas se eu não vim de calça para a reunião, vim só de bermuda, ele vai me jogar fora, irmão, vai. Aí dancei. Ah, a mulher não pode usar, né, irmão? Vestimenta de homem. Não pode. Pois é. Então, você agora está destituído, você não é mais um irmão, você decaiu da graça. Os homens têm inventado tantas coisas para nos lançar fora, irmão. Mas fiquemos com a palavra do Senhor. Ele disse, de maneira nenhuma, irmão. Não é o Israel que está falando. E quando ele fala de maneira nenhuma, sabe o que é? Sabe o que isso quer dizer? No grego quer dizer mais. Ele fechou o assunto, irmão. Não vamos falar mais disso, Klaus. Ah, mas... Não, irmão. De maneira nenhuma, irmão. Fechou o assunto. Tá bom, irmão? Tá bom, então não teme, irmão. Mas nós não temos... Ah, mas Senhor... Irmão, que graça, né, irmão? Como que nós vamos andar tristes, amargurados? Como que nós vamos dizer, Senhor, estou com um probleminha? Não, irmão. O Senhor resolveu todo o nosso problema. Veja, nós estamos no nosso tempo, mas olhe para a eternidade. O seu problema foi resolvido, irmão. Foi todo resolvido. Todo. O Senhor nos resgatou. E é por isso que nós estamos aqui pregando a morte dele. Que você precisa olhar aqui, irmão. O corpo dele foi moído pelas nossas transgressões. Essa é a paga. Essa é a propiciação. É isso aqui que está diante de Deus. Quando você peca, ele mostra as mãos para o pai, assim, olha aqui, Rodrigo pecou, está aqui, pai. Ele mostra os flagelos no seu corpo. Quando nós pecamos, nós temos esse perdão de Deus. Ele é o nosso advogado. Ele intercede. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E o Espírito Santo está dentro de você, querendo convencer você a entender isso. Para que você aprenda a orar como convém. Amém, irmãos? Que o Senhor nos dê graça. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo, Senhor, que convence do pecado, da justiça e dos juízos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, não tem nos deixado ser enganados, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo trabalhar do teu Espírito Santo na vida de cada irmão, Senhor. Por essa obra de intercessão por nós, Senhor. Nós não entendemos, Senhor, como o Senhor se move. Nós não entendemos, Senhor, tão grande salvação. Que temos esse intercessor interno, externo, essa mão poderosa governamental de Deus sobre nós, o Senhor adiante de nós, atrás de nós, nos guardando, nos dando tantas coisas, tantas muito ricas promessas que nos faz ser co-participante dessa tua natureza celestial. Cristo sendo formado nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos realmente ser iluminados os olhos do nosso entendimento, Senhor. Senhor, fortalece o nosso homem interior, para que todo o exterior seja envolvido, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua graça, Senhor. Para que possamos exteriorizar, Senhor, aquilo que nós temos aprendido, Senhor, de Ti, Senhor. Para que possamos realmente, Senhor, ser pedras purificadas pelo Teu Espírito Santo, pedras preciosas na Tua casa, Senhor. Homens o qual o Teu Espírito Santo tem transformado, Senhor. Tem purificado, tem renovado, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que esse ministério do Teu Espírito Santo possa ganhar o nosso coração, para que realmente nós possamos ser iluminados, Senhor, e que o Senhor restaure na vida de cada irmão a alegria da salvação, Senhor. Essa tão grande salvação que excede todo o nosso conhecimento, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a saber que o Senhor transcende tudo aquilo que pensamos de Ti, Senhor. E nos ajuda a andar segundo a Tua palavra, Senhor, para que possamos realmente, Senhor, ajudar os nossos irmãos, até que todos nós cheguemos, Senhor. Ajuda, Senhor, o desenvolvimento de cada irmão. Ajuda o desenvolver a nossa salvação. Que os irmãos possam crescer na graça
e no conhecimento, tendo esse alicerce poderoso, que é a obra do Senhor Jesus, que nos transportou de um reino de trevas para um reino do Filho do seu amor. Para que agora realmente entendamos que não somos mais forageiros, nem peregrinos, Senhor, mas somos agora concidadãos dos céus. Ó, Senhor, não há naturalidade maior, Senhor, do que essa, Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor. Ó, Senhor, nos ajuda a entender o que é ser um concidadão dos céus. E agora, muito mais, Senhor, ser da tua família, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu Espírito Santo, que nos induz ao teu Filho Jesus Cristo, Pai, que nos mostra como ele é belo, como ele é poderoso, como ele é fiel, como ele é verdadeiro, que aquece o nosso coração para que nós possamos crer na tua palavra, Senhor, quando o Senhor diz, de maneira nenhuma os lançarei fora. Ó, Senhor, nós te agradecemos por esse bendito amor que nos constrange, Senhor, aprendendo, Senhor, com os irmãos, que se Deus é por nós, quem será contra nós, Senhor? Nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, porque nós sabemos que a tua palavra é a verdade, Senhor. Que o Senhor possa aquecer nossos corações agora, no partir do pão, que nós possamos ter consciência do que nós estamos fazendo, Senhor. Nós estamos nos alimentando do nosso Mestre, daquele que deu tudo o que tinha, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Nós te agradecemos, Senhor, pelo trabalhar do teu Espírito Santo na vida de cada irmão. Seja aquele irmão que começou agora, ou aquele que tem alguns anos a mais de caminhada, Senhor. Nós vemos o teu trabalhar, Senhor. Às vezes nós não entendemos, mas nós estamos vendo o Senhor trabalhar, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que nos ama, e a tua palavra diz, jamais vos deixarei, eu nunca vos abandonarei. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua